Pelos sinal da Cruz, ela nos deu Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, celebramos hoje o 24º e último domingo do ano de Pentecostes, portanto, o último domingo deste ano litúrgico da Igreja. Próximo domingo já começamos na Igreja um novo ano litúrgico. Com o domingo que vem, o primeiro domingo do Advento, que é a preparação para o Santo Natal, iniciaremos, portanto, um novo ciclo de festas, a começar com a expectativa da vinda de Nosso Senhor. O Evangelho de hoje é todo um cair de estrelas ao longo da narrativa que nós acabamos de ouvir, ao clamor de trombetas, é um chorar de medo sob a majestade infinita do Filho que um dia há de retornar ao nosso encontro. Deus vem, por isso é necessário preparar-se para esse encontro. Portanto, olhemos para trás e consideremos se neste ano litúrgico não fizemos alguma coisa de que possamos nos arrepender e assim, com os olhos voltados para o mistério daquele último dia do juízo final, procuremos nos emendar e tirar proveitos das lições que acabamos de ouvir na Sagrada Liturgia. Na primeira leitura nós ouvimos São Paulo. São Paulo que fala a cada um de nós com advertência. São Paulo que entre todos os apóstolos, tendo sido o último, como dizem muitos escritores, apesar de ter sido o último dos apóstolos, fez mais obras apostólicas do que todos os demais apóstolos juntos. Aquilo que São Pedro é no colégio apostólico, entre os judeus convertidos, por exemplo, é São Paulo no meio dos pagãos. As colunas que os apóstolos representam na igreja nascente é também São Paulo entre os pagãos, uma coluna de salvação erguida que conduz todos a Cristo ressuscitado. São Paulo certa vez foi preso justamente por causa das suas pregações. Um homem chamado Félix, governador da Cesareia, deveria parecer estranho aquele homem que, com um bilhete de recomendação de um colega seu de Jerusalém, Cláudio, lhe enviava para julgar um homem de estatura muito simples, de aparência não muito agradável. Era São Paulo preso, transferido, porque ele tinha pedido um julgamento por romanos. Aquele homem era hebreu e os hebreus queriam matá-lo. Frequentava as sinagogas e ensinava uma religião nova, o cristianismo. Ainda não tinha visto Roma e era cidadão romano desde o nascimento. Tinha os olhos já doentes e o olhar fulminante, e todos chamavam ele de Paulo de Tarso. Era um prisioneiro interessante, a tal ponto que o próprio governador, Félix, e a sua mulher Drusila, muitas vezes gostavam de ouvi-lo, embora não mudassem de vida, mas chamavam-no muitas vezes e gostavam de ouvir São Paulo falar sobre Nosso Senhor. E Paulo falava sem medo diante daquelas autoridades. Falava de justiça àquele homem que todos os dias calcava a justiça aos pés. Falava de castidade àquele homem que vivia em adultério e era conhecido por todos, esse fato escandaloso. E finalmente falou do juízo futuro, do juízo final. Aqueles, Félix e sua esposa Drusila, que gostavam tanto de ouvir São Paulo falar sobre Nosso Senhor, imagine falar sobre as curas de Jesus,
sobre as pregações, o valor que ele dava aos pobres, sobre o poder que ele tinha sobre a vida, sobre a morte, sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre os próprios demônios. Talvez tudo isso soasse aos seus ouvidos como uma história edificante, quase como uma poesia ou uma fantasia. Mas quando São Paulo falou para eles sobre o juízo final, a cena mudou. Daquele juízo, falou-lhes São Paulo, aquele juízo em que todo pecado, grande ou pequeno, será julgado, será medido, será pesado, e cada um receberá a sua recompensa. Aquele homem que vivia em adultério ouviu São Paulo petrificado, com medo. Todo pecado, dizia São Paulo, público ou oculto contra Deus ou contra o próximo, será manifestado ao mundo inteiro, que estará reunido, trêmulo, aos pés de Cristo, Supremo Juiz. Drusila e Félix escutavam São Paulo imóveis. A todo mundo espantava esta pregação. E aquele homem e aquela mulher imóveis, com a mente fixada no dia do final, quando São Paulo, com ardor irrepreensível, descrevia o dia do juízo como o dia da ira, dia da tribulação, dia da opressão, dia da desgraça, da miséria, das trevas, o dia da caligem, da cinza fria, o dia da névoa, dia do furacão, dia dos tinidos, dos urros, dos trovões, como dizia já Sofonias, aqueles dois tremiam. Félix começou a empalidecer, depois a encolher-se, depois a tremer, depois pulou gritando: basta, por ora vai embora. Ele não suportou ouvir da boca de São Paulo a descrição do que seria, descrição muito tímida, muito aquém do que de fato será, do que seria o juízo final. Caríssimos irmãos, como seria bom se nós tivéssemos aqui São Paulo hoje para continuar para nós essa descrição daquele último dia em que nós colocaremos diante do juiz antes de ouvirmos a eterna sentença. Como nos faria bem, como esse homem Félix, como essa mulher Drusila, ouvir São Paulo pintar com cores tão vivas aquele encontro com o Supremo Juiz, para nos fazer também empalidecer, tremer, temer o dia supremo. Porque muitas vezes os nossos pecados só são possíveis porque nós tiramos da vista, nós não voltamos nosso olhar para aquele dia, não pensamos no fim, e apesar de termos fé, vivemos como quem se não tivesse. Apesar de esperarmos ir para o céu, vivemos totalmente como mundanos. Pecamos e pecamos muitas vezes, como se a morte nunca nos fosse alcançar. Nos fiamos na misericórdia divina. Deus é misericordioso, Deus é Pai, Deus nos ama, Deus é amor. E é verdade, Deus é tudo isso. Mas nos esquecemos muitas vezes nesta vida que Deus também é justo juiz. Ele virá, e virá com grande poder e glória, caminhando como um gigante sobre as nuvens. Enquanto isso, os anjos trombetearão sobre o vento aos 4 ângulos da terra, fazendo que se reúnam todos diante do Supremo Juiz. E ali, diante do juiz, tudo será conhecido. Ao celebrar esse último domingo do ano litúrgico, nós devemos nos perguntar por que esse tema do fim é tão importante para a liturgia, a ponto de ocupar 2 domingos seguidos. Hoje, último domingo do ano litúrgico, falamos sobre o fim, o juízo final, com essa ênfase maior ao próprio juízo. E no próximo domingo, primeiro domingo do ano litúrgico, também o assunto será uma continuação, é o fim.
sobre uma outra perspectiva, a destruição de Jerusalém e a destruição desse mundo. Por que a igreja escolheu esses dias para falar sobre esses assuntos? O início e o fim são os pontos altos da nossa vida. Muitos de nós, no início da nossa vida, não conhecemos a nosso Senhor. Muitos de nós, apesar de termos saído de Deus, Deus nos criou, nos colocou nesse mundo, nos sustenta em nossa vida. Ao longo da nossa vida, desconhecemos a Deus. Há ainda uma solução para quem assim vive, que é conhecer nosso Senhor antes do fim. De tal modo que, tendo sido encontrado no fim, na amizade de Deus, isso é o que importa. Porém, o grande perigo de não nos encontrarmos na amizade de Deus no fim é que, no meio da vida, muitas vezes esquecemos de Deus. Não esquecemos porque nós não ouvimos falar, nós ouvimos falar, nós rezamos a Deus, pedimos a Deus, agradecemos a Deus, mas as nossas obras, muitas vezes, desmentem as nossas orações. As nossas obras, muitas vezes, estão longe do que nós professamos no domingo na igreja. As nossas obras, muitas vezes, são aquilo que um dia, provavelmente, nos condenarão ao inferno, se nós não mudarmos de vida e não nos colocarmos imediatamente na amizade de Jesus. A visão da igreja, ou melhor, o que a igreja tentou ou tenta fazer a nós, seus filhos, com a liturgia de hoje, é basicamente um resumo do que ela fez ou do que ela viveu ao longo da história. Por exemplo, a geração dos primeiros cristãos, pensavam eles que Jesus voltaria logo. São Paulo, vendo essa situação, cristãos que pensavam que Jesus voltaria imediatamente, Jesus disse hoje no Evangelho: essas coisas não acontecerão sem que essa geração veja tudo isso acontecer. Ou seja, seria uma coisa logo. Só que Jesus, ele, tanto hoje como no próximo domingo, ele mistura nas suas palavras a descrição do fim de Jerusalém e do fim do mundo. Então os cristãos criaram a ideia de que Jesus voltaria logo, e por isso muitos cristãos, na época de São Paulo, não queriam mais, por exemplo, trabalhar. Comiam, bebiam, descansavam, esperavam o Senhor voltar. E São Paulo os repreendeu duramente e deu a solução: quem não quiser trabalhar não deve comer. Ele falava, claro, sobre o alimento material, mas mais do que isso, quem não quiser trabalhar pela sua própria salvação não deve comer, não deve se alimentar de nosso Senhor. Quem está longe de Jesus, quem não trabalha pela sua própria salvação, está trabalhando pela sua própria condenação. Por isso, não vindo o Senhor logo, como os cristãos pensavam, para Deus esse logo é logo, ele está fora do tempo, mas para nós esse logo já está durando 2000 anos. Então a primeira geração dos cristãos, na expectativa da vinda próxima do Salvador, corriam ao encontro do martírio com alegria, com docilidade. Quando chega na Idade Média, o pensamento cristão muda um pouquinho. Os cristãos começam a olhar para o fim com temor. O logo que esperavam não aconteceu no tempo dos homens, está reservado ao tempo de Deus. Então, quando nós encontramos, por exemplo, na liturgia, na missa dos defuntos, aquela sequência Dies Irae, ela foi escrita não para a missa de defuntos, ela não fala de defuntos, ela fala sobre o fim. Ela foi escrita exatamente para esses últimos domingos, esse último domingo e o primeiro domingo do Advento. Ela fala sobre o dia clamoroso em que todos se reunirão diante do Supremo Juiz. Depois é que ela passou, na história da igreja, da liturgia, passou para a missa dos defuntos, mas ela foi escrita para cá, para o dia de hoje. Reflexo da mentalidade cristã na época da Idade Média, em que
olhar para o fim causava um grande temor, e que valeu aqueles irmãos do passado, valeu muitos méritos em relação à sua própria salvação. Hoje, muitas vezes nós não temos nem a expectativa, a esperança de encontrar logo o nosso Senhor, e muitas vezes também não temos o temor. Nós somos uma geração de cristãos que está cada vez mais afastada dos sentimentos que a igreja propõe aos seus filhos, e isso é muito infeliz, porque nos priva de muitas graças, graças que alimentaram no passado nossos irmãos os mártires, graças que alimentaram no passado os nossos irmãos os medievais, porque nós, apesar de dizermos que tememos e amamos a Deus, agimos de modo contrário, muitas vezes. Prova disso são as nossas confissões frequentes. Um autor muito conhecido e muito bom, chamado Pius Pace, pergunta, explicando o dia de hoje: e nós? Qual deve ser a nossa atitude em relação ao fim? Os primeiros cristãos tinham expectativa, a esperança de encontrar logo Jesus. Os medievais tinham temor. E nós? O que é que nós temos? Nada. Nossa religião, hoje em dia, traduz-se em muitas coisas exteriores. Não temos, como os primeiros irmãos, a expectativa, a generosidade de correr ao encontro de nosso Senhor, inclusive por meio do martírio. Olhamos para as nossas famílias, mais ainda para a sociedade, não temos mais o temor do juízo. Solução: devemos olhar para a nossa própria vida com os olhos fixos no fim, na última vinda de nosso Senhor, que aliás será o motivo de nossa meditação durante o tempo do Advento. Pensar no fim, já dizia a Sagrada Escritura, é nos fazer preservar-nos, a cada um de nós, do próprio pecado, porque não pode morrer mal quem sempre viveu bem. Se em cada atitude nós pensarmos no fim, se em cada tentação pensarmos no Supremo Juiz, se em cada ocasião de pecado olharmos para o céu e para o inferno, não tem como dar errado, não tem como buscarmos o pecado ou abraçarmos a tentação. A troca, céu e inferno, é muito claro onde é que se sai ganhando, onde é que se sai perdendo. Portanto, caríssimos irmãos, a igreja nos apresenta o termo do fim neste último domingo, para que nós possamos fazer uma revisão de vida, olhar para a nossa vida, nos convertermos. Quantas missas celebradas sem fruto, quantas comunhões feitas, confissões, orações diárias, novenas, festas de santos, de Nossa Senhora, mistério do Senhor, celebrados, vividos, sem fruto para a nossa alma, durante todo esse ano litúrgico. Próximo domingo começaremos um novo ciclo litúrgico. Não podemos repetir os mesmos erros, mas para isso é necessário reconhecê-los agora, olhando para essa tela do juízo final, reconhecer os nossos erros presentes e passados, para não repeti-los no futuro. Para isso, sempre devemos ter diante de nossos olhos o quadro pintado em cores vivas do juízo final, do nosso último julgamento, do nosso encontro com o juiz. Do contrário, estaremos correndo um sério risco de perder não só as graças que já perdemos, mas perder a maior delas, que é a perseverança final. Por isso, no último dia, ficarmos à esquerda de nosso Senhor, junto com os cabritos, e não com as ovelhas. E isso será terrível, porque uma vez ocupado um lado de Jesus, não há mais como passar para o outro lado. Como dizia nosso Senhor, aquele rico avarento que pedia que Lázaro o socorresse, ao menos com um pouco de água para refrescar-lhe a língua. E nosso Senhor colocou na boca de Abraão essas palavras terríveis: há um abismo entre aqui e aí, entre o céu e o inferno, que ninguém pode ultrapassar.
Quem está aqui não pode mais ir para aí. Quem está aí não pode mais voltar para cá. É irrevogável a sentença final. Se Jesus viesse hoje ao nosso encontro, como é que encontraria nossa alma? Mesmo com uma confissão bem feita agora, mesmo fazendo uma boa comunhão, mas e os pecados passados nós ainda precisamos reparar? As imperfeições, os escândalos, as culpas que ainda devemos reparar, nesse ou no outro mundo. Sim, porque a confissão, sacramento necessário para a nossa salvação, é apenas o início da conversão. Depois precisamos reparar os pecados. Se eu quebro, por exemplo, uma janela dessa, quebro uma imagem dessa, eu posso pedir perdão ao dono, ao proprietário, e ele me perdoa por aquele ato de vandalismo. Mas o perdão não restaura a janela, não restaura a imagem quebrada, restaura a ofensa só. Mas a coisa que foi mal feita, continua mal feita, precisa ser reparada. Nós vamos começar no próximo domingo mais um ano litúrgico. Aproveitemos esse tempo para reparar as nossas faltas cometidas no passado e no presente. Busquemos, enquanto há tempo, busquemos a misericórdia do Supremo Juiz. Nosso Senhor nos advertiu muitas vezes sobre a dureza daquele dia e usou muitas imagens, cada uma mais terrível do que a outra. Falou muitas vezes do fogo, da solidão, do ranger de dentes. Falou de ser amarrado de mãos e pés, jogado nas trevas exteriores. Falou de ser amarrado como um feixe e jogado no fogo. Tudo isso são imagens simples que Jesus usava, como era seu costume, para falar de assuntos complexos, altíssimos, mas verdadeiros. Jesus, como nós veremos no próximo domingo, predisse a destruição de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra. No ano 70, essa profecia se cumpriu, comprovando que as palavras de Jesus são verdadeiras. São verdadeiras a respeito de Jerusalém, que até hoje continua em guerra. Não haverá paz até o fim do mundo naquele lugar, não como era antes. Se até hoje Jerusalém não se recuperou, porque as palavras de Jesus são verdadeiras, são igualmente verdadeiras as outras palavras de Jesus. Exemplo de hoje sobre o juízo final. Nós podemos tomar, no dia de hoje, as palavras do autor da sequência de Êxodo. Naquele dia, caríssimos irmãos, a qual patrono rogaremos? A qual santo invocaremos? A quem nós rezaremos e todos estarão sendo julgados? Não haverá quem nos salve, quem peça por nós, a não ser o próprio juiz, mas esse estará nos julgando justamente. Portanto, vivamos bem para morrermos bem e permanecermos na amizade de nosso Senhor. Para que tudo isso aconteça, nós nos salvemos, é necessário obedecer a Jesus. E para que nós não sejamos condenados, peçamos hoje humildemente perdão a Deus pelos pecados do ano que hoje encerramos e nos preparemos para, durante a semana toda, para iniciar bem um novo ano eclesiástico, para que um dia também não caiamos como mortos para sempre, para que não sejamos condenados, para que não sejamos tragados pelo aquele abismo sem fim. Mas para isso, as lições de hoje precisam ficar impregnadas na nossa mente. Durante toda a semana devemos remoer o Evangelho de hoje, tirando lições para a nossa vida, alimentando a nossa meditação, nos preparando para um novo ano litúrgico, mudando de vida, convertendo-se e progredindo. Eu quero me salvar, Senhor, devemos dizer, não com palavras, devemos provar com as nossas obras. Para isso, que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.